Olá, bem-vindo ao canal Legado Paterno. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e neste canal nós estudamos e compreendemos a relevância da paternidade na família, na sociedade e no reino de Deus. E hoje a minha conversa foi com meu amigo e irmão em Cristo, Lucas Martins. Ele é corretor de imóveis, é empreendedor e ele vai nos contar como a vida empreendedora tem impactado a sua paternidade, como ele relaciona trabalho e a função de ser pai, como ele vê a paternidade hoje no século XXI. Essas e outras perguntas serão respondidas pelo meu amigo Lucas Martins. Acompanhe comigo agora esse bate-papo e que Deus te abençoe. E hoje eu estou aqui com o Lucas Martins, meu amigo, irmão em Cristo, corretor de imóveis. Lucas, obrigado, irmão, por ter aceitado o convite, viu? Vini, é uma honra. Obrigado aí por ter a... Sou grato para você por ter me escolhido para participar desse projeto e estamos aí para compartilhar um pouco da nossa história. Legal, Lucas. Então a gente está agora conversando, né, sobre homens empreendedores, pais que são empreendedores, e eu quero muito ouvir a sua história aqui. Gostaria muito que você compartilhasse com os nossos homens aqui, os homens aqui, né, que estão nos assistindo. Fala um pouquinho para nós, Lucas, antes de mais nada, um pouquinho do seu histórico familiar, para a rapaziada aí que não te conhece, te conhecer. Vini, falar do meu histórico familiar é muito fácil, né? Para quem me conhece pessoalmente, conhece um pouquinho da minha história, conhece meus pais, né? Falando de como eu fui criado, no ambiente que eu fui criado num ambiente do berço cristão, onde tive todo o apoio dos meus pais, sempre me deram o melhor que estava nas mãos, que estava disponível na medida do possível, onde eles trabalhavam, onde eles viviam. E, cara, eu vim do ambiente que, resumidamente, Vini, eu nunca vi meu pai falando mais alto que minha mãe, cara. Eu vim do ambiente perfeito, eu vim do ambiente onde eu olho para o que eu vejo hoje, eu tenho gratidão, cara, porque é até assustador, porque quando eu comecei a sair do cenário onde minha família convivia, era até assustador a forma que eu enxergava o mundo, né? Eu estava dentro de um contexto familiar, onde meus pais nunca brigaram. Assim, não é que nunca brigaram na minha frente, eu, pelo menos, não sei se meus pais brigaram algum dia, sinceramente. Meu pai nunca dormiu fora de casa, nem minha mãe, nem vice-versa. Nunca vi meu pai gritar com a minha mãe, nem vice-versa, nunca se desentenderam. Então, cara, eu costumo dizer que eu nasci num ambiente familiar muito propício a estar onde eu estou hoje, né? Não que eu tenha chegado a algum lugar, apesar de mim, mas eu tenho muita gratidão pelos meus pais, pelo ambiente que eles me criaram e tudo que estava no alcance deles, eles fizeram para a gente ter a melhor educação, o melhor ambiente e melhor estudo, enfim, tudo que eles puderam oferecer do bom e do melhor, eles nos proporcionaram. Cara, e você falando dos seus pais, eu tenho o privilégio de conhecê-los, né? O pastor Robson, o pastor Eliane. Inclusive, eu já entrevistei o pastor Robson, foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz. O pastor Robson me deu essa honra de poder conversar aqui no canal. E eu sou suspeito também para poder falar dos seus pais. E realmente essa é uma família muito bonita. Você, de fato, vem de uma família muito estruturada, Lucas. E isso é muito bom, né, para formar cidadãos fortes na sociedade, equilibrados, como ajuda quando nós viemos de um lar estruturado, né? Conheço a sua irmã também, a Gabi. Não, cara, resumindo é isso. Eu vim do ambiente familiar, acho que você matou a charada. Muito bem estruturado. Eu acho que eu não tinha motivo para ter algum desvio em relação à adolescência, enfim. Porque, cara, eu olhava, quando eu era adolescente, eu me recordo que eu olhava
eu perguntava, ia na casa dos meus amigos e sua mãe? Ah, minha mãe é separada. Ela, assim, super normal. E hoje em dia, isso se agravou mais ainda, né? Hoje o pessoal se divorcia como se fosse trocar de roupa. Enfim, e eu acho que eu sou muito grato a Deus para meus pais terem me proporcionado essa estrutura e esse ambiente familiar, onde, graças a Deus, pude formar meu caráter, minha personalidade. Bom, glória a Deus, Lucas. Lucas, e você tinha quantos anos quando você se tornou pai e o que mudou em você com a paternidade? Vamos lá, Vini. Isso é uma história muito recente, muito fresca, né? Eu tenho 27 anos e me tornei pai com 27 anos. Né? O meu filho tem 10 meses, Miguelzinho. É o coração fora do peito. Cara, quando eu falo do Miguel, a voz até embarga. Mas eu tenho 27 anos, né? Eu vou fazer 28 ano que vem. O Miguel tem 10 meses. Cara, o que mudou, mudou tudo, né? É engraçado que aquela frase, né? Nasce um filho, nasce o pai. E, cara, é totalmente verdade, porque, Vini, é até engraçado o que eu vou falar para você agora. Eu falo isso para a Natália, ela falou, nossa, como você é intenso nessa situação. Mas, Vini, eu não me lembro da minha vida sem ser pai. E o Miguel tem apenas 10 meses. Em qual sentido, cara? Eu não consigo fazer nada sem pensar no meu filho e na minha família, né? No meu filho e na Natália, minha esposa. No sentido, tipo assim, poxa, eu vou fazer isso, posso causar alguma consequência para eles. Então, assim, eu não me lembro como que era o Lucas antes de ser pai. O Lucas parece que nasceu para ser pai do Miguel. Cara, mudou completamente. O que eu sou hoje é através do marco que é o nascimento do meu filho, cara, que para mim mudou totalmente a minha cabeça, a minha forma de pensar. Eu costumo dizer até para alguns amigos que, cara, eu não tinha um sentimento tipo de, poxa, eu posso dar a vida por aquela pessoa. E com a paternidade, junto também com o processo em si do nascimento, também da amamentação, cara, parece que eu fiquei mais apaixonado pela minha esposa nesse processo, porque eu vi nela a fragilidade, eu vi quão vulnerável ela estava, quão dependente de mim ela estava, e, cara, isso fez com que eu me apaixonasse no sentido de, falar assim, poxa, ela depende de mim, cara, eles dependem de mim, ela e meu filho dependem de mim, se eu não fizer, ninguém vai fazer por eles, né? E isso criou um sentimento no meu coração que, cara, eu não sei explicar. E foi a primeira vez que cara, eu parei para pensar, eu daria minha vida por esses dois. Eu daria minha vida pela Natália, eu daria minha vida pelo Miguel. É a primeira vez que eu tive esse sentimento, tipo, cara, por eles eu faço qualquer coisa. Você falando, Lucas, você falou uma frase que eu vejo muito sentido e muito forte, que é o coração fora do peito, né, o filho. Sim. A gente começa a sentir dores que a gente não sentia antes, alegrias que nós não sentíamos antes, e como é bom quando esse sentimento, essa realidade do pai chega no filho, porque muitos filhos não entendem isso, às vezes até não acreditam que de fato o pai sente esse amor pelo filho. Como você muito bem mencionou, o pai, o homem da casa, se coloca como protetor de uma tal forma que ele morre pela esposa e pelo filho. Sim. Isso é muito forte. E Deus nos cria, né, para essa finalidade também, né? Isso traz segurança para a família, né, Lucas? Exatamente. Isso traz segurança, traz também sensibilidade de, cara, coisa simples. O que eu posso citar aqui? Você está dirigindo no trânsito. O trânsito de São Paulo, para quem está nos ouvindo, a gente atualmente está em São Paulo, é caótico, né? E às vezes você, no estresse do dia a dia, acontece alguma coisa ali que você vê que já está evoluindo para uma coisa que não é legal. E, cara, isso traz essa sensibilidade, falou, porque deixa o cara ir embora, entendeu? Vai falar, não, deixa aí, eu tenho família para criar, tem gente que depende de mim. Então, eu acho que
De verdade, Vini, eu acho que, cara, todos deveriam ser pais, cara. Isso é uma coisa que, por mais que hoje essa movimentação, essa cultura eu posso ser até meio que cancelado aí pelo que eu vou falar, mas a cultura de paternidade, de pet, enfim, que não tem a responsabilidade de realmente um filho, né? Cara, isso eu acho que tá tirando um brilho da sociedade que, cara, só quem tem filho vai saber. Só quem tem filho. Mas, assim, ter filho de verdade, porque hoje a gente tem vários pais também que não, né? Vamos ser sinceros, que não. Era melhor não ter conhecido, né? Mas tô falando pai de verdade, né? Aquele pai que tá lá, que cuida, que sustenta, que dá apoio, que dá educação, que dá carinho para a esposa. Enfim, esses pais de verdade, eles têm algo especial a partir do momento que eles se tornaram pais, né? É alguma coisa diferente. E só quem tem filho vai saber, cara, não tem jeito. Não é uma coisa, tudo bem, pet é legal, eu amo cachorro, mas não é a mesma coisa, né? E hoje a tendência é uma coisa até que eu brinco com a minha esposa, né? Eu quero ter mais filho. Você acha maravilha ter o Miguel? Eu vou me coibir de não ter mais, de ter outros Miguéis aí na vida, de ter mais amor, de receber essa retribuição do amor de Deus, cara, que é através do filho, aquela inocência, que você vai embora, a criança chora. Imagine, cara, você ir embora de um lugar e a criança chora pela falta da sua presença. Cara, isso não tem explicação. E eu vou me coibir de ter mais experiências como essa. Não quero, cara. Eu quero ter um monte de filhos. Se Deus me permitir, quero ter 5, 6. Minha esposa não quer porque ela está tendo um trabalho danado. Mas, cara, eu quero porque essa sensação, Vini, é inexplicável, cara. É uma coisa que não tem explicação, cara. Só quem é pai sabe. Ô Lucas, e você falando isso, essa questão de pets, você sabe que eu já tive acesso a famílias em que traziam davam muita atenção para o pet, entende? Sim, Famílias em que colocavam o pet em um lugar que não era dele. sim, E nessas famílias existem problemas, sim, com os pais. Ou seja, aqueles filhos que tiveram problema com os pais, eles têm dificuldade agora para assumir a função que trouxe o problema emocional para eles. Olha como é que. Então, é fato. Isso eu falo como terapeuta observando isso. Famílias em que colocam o pet dentro da estrutura familiar, que não é o lugar do pet, como você mencionou, às vezes a família coloca ali os pais, né, colocam o pet no lugar de um filho, começa a cuidar daquele pet como se fosse um filho. Tem problemas aí com função paterna e materna. Olha como o ser humano, quando fica adoecido ou ferido emocionalmente, como a gente começa a desestruturar. Ao invés de nós cuidarmos de um outro ser humano, a gente começa a demandar para um animal, só que a gente coloca aquele animal como um filho. E nunca vai ser, não tem como um animal ocupar o lugar de um outro ser humano. Nós estamos tirando a beleza do ser humano, que é a coroa da criação, e igualando como aqueles que o ser humano foi chamado para dominar. Nós somos superiores. O Senhor Deus nos criou assim. Gênesis 1 e 2. Mas isso que você falou é verdade. Eu concordo com você. E um dos motivos eu vejo que são feridas emocionais com os próprios pais. exatamente. Lucas, e fala um pouquinho para nós. Hoje você empreende em qual área? Fala um pouquinho dos seus negócios, como que é a sua vida profissional hoje. Vini, hoje eu empreendo 100%, né? Eu já tive alguns empreendimentos e também já tive algumas posições específicas de algumas empresas relativamente grandes. Eu vou falar um pouquinho da minha jornada para você entender o porquê que eu estou aqui hoje. Mas eu sou formado em engenharia civil e trabalhei durante 7 anos como engenheiro civil, né? Fui escalando estagiário, assistente, engenheiro civil, residente.
numa grande empresa de construção civil aqui de São Paulo, né, que trabalhava alto padrão na construção de imóveis. E não estava gostando, estava insatisfeito com a vida, com a vida não, perdão, com a rotina e com a forma que eu estava conduzindo. Ou seja, eu olhava para o meu chefe, que era o cargo que eu ia ocupar, caso eu construísse carreira, e falei assim, cara, eu não quero estar ali. Né? E a partir desse momento eu tentei ir para uma área, eu fui para uma área onde eu não ia jogar toda a minha experiência fora, e também era uma área correlacionada que é a corretagem de imóveis, né? Hoje eu sou corretor de imóveis, tenho uma empresa na Zona Leste, Itaquera, uma imobiliária, onde a gente comercializa, intermedia imóveis aqui na região da Zona Leste. Basicamente, é esse meu empreendimento. Ok. E faz tempo que você empreende, Lucas, que você agora se tornou, né, empresário, você tem uma empresa. O que muda, assim, ó, de ser empresário e você trabalhar no CLT? Qual o Vini, impacto que você sente aí na sua vida enquanto empreendedor? Vini, muda totalmente, né? Porque CLT, você bateu o ponto 5 horas, acabou a sua jornada de trabalho, né? No empreendedorismo, não, cara. No empreendedorismo, enquanto você está respirando, você está trabalhando. Então, muda totalmente. Eu acho que é uma coisa que não é para todo mundo, mas quem se coloca apto a fazer isso é uma pessoa que tem que ter garra, tem que ter disposição, entender que ela não vai parar de trabalhar, vai trabalhar sempre, né? Muita responsabilidade com o funcionário, com o fornecedor, com o cliente, enfim. É uma segunda família, cara, o empreendedorismo. Então, basicamente, eu estou há 3 anos, né? E essa experiência que eu estou tendo é que é um trabalho muito puxado, é uma coisa, é um trabalho de longo prazo, acho que por isso que muitas pessoas desistem, né? Então, os frutos que você não vai colher agora, não adianta. Você vai colher daqui 5, 10 anos, construir uma empresa sólida, que tenha uma boa marca, que seja reconhecida no mercado onde ela atua e que atinja os objetivos de quem está contratando o serviço ou comprando o seu produto. Esse é o nosso objetivo no final, satisfação de todo mundo e também prosperar naquele segmento onde a gente atua. E você falou algo que me chama a atenção, que é assim, empreendedorismo realmente não é para todo mundo. E me veio aqui na mente, quando o Flávio Augusto foi no Danilo Gentili ser entrevistado, e o Danilo Gentili o questionou falando assim, ô Flávio, mas você, lá na geração de valor, você ensina os seus alunos a enriquecerem, você não tem medo da concorrência? O Danilo Gentili perguntou para ele. Ele falou assim, olha, Danilo, muitos acessam o curso, vão estudar, mas poucos têm coragem. Sim. Poucos têm coragem. E você falando isso, me veio essa palavra coragem. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Até um ponto legal de comentar, Vini, por exemplo, estou numa transição agora, então eu tinha uma empresa e estou numa transição agora de sociedade. Então, estou anexando um sócio no negócio. E esse meu sócio, ele teve sempre medo, não medo, né? Mas ele sempre teve receio, acho que a palavra melhor que se encaixa é receio de dar esse passo do empreendedorismo. E eu falei, cara, vem comigo que eu tô acostumado. No começo dá medo mesmo, é normal, mas, cara, é só a gente trabalhar, fazer o arroz e feijão que dá certo. Ter responsabilidade, trabalhar bastante, não achar que o dinheiro que está entrando, ele é finito, ele vai entrar, ele vai sair, os custos fixos são altos, mas se você ter planejamento e trabalhar, fazer o arroz com feijão, trabalhar de verdade, sem, né, vai dar certo, cara. E foi isso que aconteceu, a gente está numa transição e está, graças a Deus, aí já colhendo os primeiros frutos aí da sociedade, está dando super certo, graças a Deus. Que bom, Lucas, que bom você mencionando isso, porque acaba encorajando alguns homens que, de repente, também querem dar esse passo e ficam inseguros. Sim. Lucas, e como é o seu relacionamento com o Miguel? Como é ali, ó, você e o Miguel no dia a dia? E o que você faz para se desenvolver como pai? Vini, o meu relacionamento com o Miguel
é um assunto até meio complexo agora. Ele é muito novo, né? Ele tem apenas 10 meses. Só que, por mais que ele seja novo, a gente tem alguns horários específicos, a gente tem algumas rotinas que a gente já percebe a conexão de pai e filho. Cara, é muito, muito gostoso, muito legal. Por exemplo, quando eu acordo, a primeira hora da manhã é eu e o Miguel, sem celular, sem nada. Então, eu acordo, pego ele, eu vou escovar os dentes, ele vai comigo, eu vou colocar água para fazer café, ele tá comigo, eu vou dar a primeira frutinha, a primeira refeição com ele, tá dormindo, enquanto a mãe dele tá dormindo, porque a noite foi mais difícil para ela, né? A gente sabe que a mãe, ainda mais quem amamenta, tem que estar lá dando suporte. Então, essa primeira 2 horas da manhã é eu e ele. Né? E ele já sabe, né? Então, ele acorda de manhã, ele procura quem? Procura o pai. Né? E aí, que eu comentei anteriormente, a dor que eu sinto é quando eu tenho que sair para trabalhar, que ele começa a chorar. Aí, cara, isso é triste na hora, mas você vai trabalhar, poxa, tem uma criança chorando que eu tô embora, cara. Então, eu tô fazendo alguma coisa, tô deixando algum legado aqui. Isso é muito interessante, cara. E o relacionamento com o Miguel, basicamente, é esse, né? De pai e filho, tá muito novo. Mas eu acredito, cara, que apesar de mim, né, pelas pessoas que eu convivo, até respondendo a segunda pergunta, eu busco referências com as pessoas com onde eu convivo, quem eu tenho referência como pai. Por exemplo, meu próprio pai, né? Eu tenho ele como referência de criação, de tudo, de postura, de conduta ilibada. Cara, não tenho o que falar do meu pai. Né? Mesmo que eu quisesse, eu não tenho. Não tenho. Né? Acho que foi o Billy Graham uma vez que falou assim, tal homem é que não tenho o que falar dele. Cara, não é porque é meu pai, mas eu não tenho. Não tenho o que falar, né? O que apontar sobre meu pai. Então, eu vejo em cada pessoa, eu vou pegando alguma coisa que eu tenho como referência. Você também, Vini, é uma referência de paternidade para mim. Alguns dos meus amigos, né? Então, eu vou pegando, falo, poxa, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não achei legal. Ó, isso aqui eu... Então, eu vou pegando uma referência de cada lugar. E também, hoje a nossa geração pega muita referência também nas redes sociais. Por mais que é uma coisa superficial, né? Porque eu não sei o que ele está postando, né? Porque hoje você posta o que você quer, né? Mas, de alguma forma, eu tento pegar algumas referências de paternidade ali que a gente vê que tem alguns ensinamentos legais, alguns insights ali que você traz para si. Legal. E tem alguma referência na rede social que você indica para o pessoal aí também? Cara, tem uma só que eu vejo que ele fala algumas coisas que eu falo, cara, isso faz total sentido, isso, cara, aquece meu coração, que é o Ícaro de Carvalho. Legal, Ricardo de Carvalho. Sei que é empreendedor. Empreendedor. Ele é um profissional de marketing, né? Sim. Mas ele aborda todos os assuntos dele no Instagram. E, cara, quando a questão é paternidade, ainda mais ele que é pai de menina, cara, ali chicote estrala. E você vê algumas coisas que foi, cara, o pessoal tá fazendo tudo errado. Né? E você vê as consequências hoje recaindo sobre os adolescentes, sobre os adolescentes, né? Os adultos que se acham adolescentes, falam assim, cara, isso é origem de uma paternidade falha, ausente, a mãe que não soube falar não, enfim, você vê, sabe, você sai desenhando assim, você olha no seu ambiente e fala, meu, você sai desenhando, até as pessoas que eu convivo, eu falei, cara, esse cara é inseguro aí, porque tenho certeza que o pai dele não foi. Você vai desenhando, é impressionante o como a paternidade impacta no comportamento da pessoa depois de tantos anos. Sim, ou seja, a história dos pais serão contadas na vida dos filhos, né? Exatamente, exatamente. Ô Lucas, e quais são os desafios que você vê para empreender enquanto pai? Então, assim, hoje você empreende, você é pai do Miguel. Como era empreender antes do nascimento do Miguel? Quais são os desafios que o empreendedorismo traz para o pai de família? Vini, eu acho que todo empreendedor pai, ele tem um grande dilema, né? Equilibrar tempo de qualidade com a família com o empreendimento. Porque você, cara, você tá ali, é seu empreendimento, então você tem que estar ali
para o negócio, para a peteca não cair, né? E, ao mesmo tempo, você tem que ter um tempo de qualidade para você não viver correndo atrás do rabo, atrás de dinheiro, e depois ter que correr atrás de saúde. Então, acho que um dilema maior em relação, até falo para o meu sócio agora, né, que ele é um pouquinho mais arrojado em relação a tempo de trabalho. Falei, cara, ó, é importante família, tudo. E a gente tem conversado muito sobre isso, né, onde o lugar onde trabalhava de domingo, enfim, é um negócio mais, sabe, mais arrojado. E acho que a maior dificuldade do empreendedor é ter esse equilíbrio entre tempo com a família e também não deixar a peteca cair. Porque você está entre duas situações, né, Vini? A primeira é que, assim, você tem que trabalhar, cara, porque você tem que sustentar a sua família, né? Então você não pode dar um luxo de não deixar de trabalhar, amanhã é meu dia de folga. Não, cara, o empreendedor, ele vende hoje para receber amanhã e para pagar, né? Então, é um negócio meio que do momento. Então, a gente tem que viver aquilo que está posto naquele momento. E, ao mesmo tempo, vai na questão que a gente acabou de citar aqui, da ausência do pai. Por exemplo, esses dias, é um negócio besta, Vini, mas que eu falei, poxa, preciso estar mais ainda. As 2 horinhas de manhã tá pouco. O Miguel, eu levo muito ele para minha sogra, né? A Natália fica na minha sogra, aí fica lá o dia todo. Aí, esses dias, cara, é negócio besta, e pode ser que seja só daquele momento específico. Mas eu chamei ele não quis vir. Falei, vem com o papai. Eu tinha acabado de chegar. Geralmente, quando eu acabo de chegar, é festa, né? Ele vem comigo, enfim. E ele não quis vir e foi para o colo da minha sogra. Não porque é minha sogra, né? Mas eu falei, cara, o pai dele tá aqui. Tô muito ausente. E aí comecei a refletir sobre isso. Falei, meu, 2 horinhas de manhã tá pouco. Preciso. Aí agora o que eu faço? Às vezes eu tô. O nosso escritório agora é perto da minha casa, às vezes eu tô no horário do almoço, vou lá, fico meia horinha com ele, 20 minutinhos, né? E procuro nesse meio tempo equilibrar tempo de qualidade com também o empreendimento, que é o meu negócio, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Agora, fazendo um comparativo de como que era o Lucas antes do Miguel no empreendedorismo, Vini, é complexo dizer isso, cara, porque hoje tem até um panorama, você acha que as pessoas têm sucesso porque ela não tem responsabilidade, porque ela tem filho, porque ela não tem alguém esperando ela em casa, ela não tem esposa. Aí o cara se dedica com 110% na empresa e acaba tendo sucesso. E às vezes eu acho que isso não é verdade, cara. Eu acho que você tendo uma boa gestão do tempo, né? E sabendo organizar, sendo produtivo nas horas que você está trabalhando, né? Você vai atingir o sucesso da mesma forma. Às vezes o cara que realmente está trabalhando mais horas, ele pode atingir mais rápido. Mas é uma coisa de você entender o cenário que você está, a condição que você está, e que essa é a sua realidade. E acabou, né? E aí você vai demorar um pouquinho mais de tempo, porque o seu tempo é limitado, você tem que ter um tempo de qualidade também. Bom, então você procura manter esse equilíbrio, família e trabalho. E bacana, você mencionou que você identificou que 2 horas tem sido pouco, e aí você encontrou ali um momento no seu dia para encaixar mais uma vez o Miguelzinho. Sim. Legal, Lucas. Lucas, e como é o seu relacionamento com Deus, o nosso Pai, meu irmão? Vini, meu relacionamento com Deus, cara, é um relacionamento full time, cara. Full time, porque tantas situações que durante o dia, durante a vida, que a gente remete a Deus, fala, Deus, o que que eu faço? Me dá sabedoria, me dá paciência. Então, eu costumo dizer que é quase uma oração constante, cara, em relação a tempo com Deus. Então, eu não, sinceramente, eu não tenho um tempo, tipo assim, que eu me dedico para orar, que eu me dedico para fazer alguma, enfim, alguma coisa assim específica, a não ser a minha participação nos cultos, evidentemente. Mas, cara, eu tô praticamente 110% do tempo orando assim, né? Pensando, conversando com Deus. Falei, Deus, o que eu faço?
Às vezes eu tô em silêncio, mas, cara, minha cabeça tá maquinando. E em alguns momentos específicos, quando eu tô numa situação mais diversa, ou quando eu tô algum propósito específico, eu faço mais alguns, como eu vou explicar? Eu entro em alguns jejuns, enfim, aí eu dou uma intensificada quando acontece algumas coisas que, cara, eu não sei o que fazer, eu falo, Deus, agora eu preciso da sua luz enfim, dou mais uma intensificada nas orações, faço jejum e basicamente é isso. Amém. Glória a Deus. Eu tenho conversado com alguns irmãos empreendedores também, eles mencionam como esse relacionamento com o Senhor traz luz, né? Você usou essa palavra, luz. Traz luz muitas vezes para fechamento de negócio, alguma decisão que tem um certo risco, né? Como essa sabedoria divina auxilia, né, Lucas? Exatamente, cara. Como auxilia e assim, como nós que somos empreendedores, independente do ramo, a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo, cara. Tem coisa que você. Tem pessoas que chegam até você, cara, que você olha e fala, cara, não. Parece que é o Espírito Santo falando, não, para por aí que é cilada. E, cara, se você seguir, você vai ver que é cilada, entendeu? Então hoje, até para ter mais segurança, assim, até nas decisões que eu tomo, cara, estou sensível ao Espírito Santo. Falo, e aí, o que eu faço, pai? Que isso aqui, oro, enfim, estou ali em pensamento, orando, intercessão. Basicamente é isso que eu faço. Sim, essa é uma boa palavra, sensibilidade. Sensibilidade. Né? Nós, enquanto empreendedores, precisamos de fato ter essa sensibilidade com o Espírito Santo. Lucas, você falou um pouquinho agora, mas como você vê a figura paterna hoje, no século XXI? Ô, Vini, eu vejo a figura paterna um pouco deturpada. Em qual sentido? Hoje, tem um movimento aí, eu não sei a origem desse movimento, mas querendo meio que, não diminuir, né, mas minimizar a figura paterna na sociedade, né? E, cara, eu sou da seguinte linha de pensamento que tudo começa na paternidade. Não querendo exaltar o homem em si, mas, cara, a figura paterna ela é tão importante na vida de uma pessoa que ela é capaz de definir alguns destinos. E quando a pessoa toma consciência o quanto a falta da figura paterna para ela fez ela perder tempo e oportunidades, cara, você vê que mudaria tudo na vida da pessoa. Então, para mim, assim, hoje, a grande parte das coisas que acontecem no mundo de fatalidades, falou assim, cara, faltou um pai aí. Faltou um pai na vida dessa menininha que tá se exibindo na internet, né? Faltou um pai para falar. Por exemplo, hoje eu vejo algumas pessoas no meu convívio, criança, cara, que não sabe. Tipo, você quer o quê? Não sei. Mas por que você não sabe? Não tem poder de decisão. Por quê? Porque sempre a mãe decidiu, o pai ficou obsoleto, estava trabalhando. Sabe, você começa a desenhar aquilo na cabeça, tipo assim, o pai estava ausente, a pessoa nunca viu a figura do pai tomando a decisão e, assim, se a mãe não tá, ela não consegue decidir. Insegura, não tem poder de decisão. Né? Outra coisa também que eu vejo muito hoje, que é assustador, cara, as mulheres, né, colocando no marido toda a deficiência dela que teve ausente do pai, né? Por exemplo, poxa, cara, isso eu aprendo muito nas redes sociais, cara. Nas redes sociais eu fico acompanhando e falo, meu Deus, cara, não é possível que isso está acontecendo. Então, uma moça que, sei lá, é casada, o filho não comparece. Aliás, o marido não
não sustenta ela, fica o dia todo vendo televisão, só reclamando de política, tá ali alienado, falando que o mundo vai acabar, que o Brasil vai virar uma Venezuela, e a mulher tendo que trabalhar em 2 empregos para sustentar a família. Aí, raiz do problema. Se a moça tivesse um pai referência, desde o começo do relacionamento, de forma inconsciente, ela ia comparar o marido dela com o pai dela e ver que ele não era o marido que ela desejaria. Então, assim, são várias associações, Vini, que eu vejo e falo, cara, isso é falta de pai, isso faltou uma paternidade, foi ausência. Eu não sei se na psicologia isso é explicado, provavelmente sim, mas eu acho que os tempos vão ser difíceis, cara. E só a gente que tem um conhecimento e tem a palavra de Deus também no nosso coração para tentar reverter isso ou amenizar, né? Sim, e você mencionou essa questão de, né, assim, aquela mulher que buscou um homem e por não ter uma referência paterna forte, acaba buscando o homem da forma em que buscou. E é verdade mesmo, porque o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de modelagem, a gente aprende com os modelos da infância, e os principais modelos são os pais. E por causa de traumas infantis, muitas vezes a gente procura um homem, né, no caso das mulheres, impotente, justamente para continuar naquele padrão que ela viu na infância. Sim. E ela vai dar continuidade naquele modelo. Essa é uma visão sistêmica, é o que você falou, está correto mesmo, Lucas, e tem sido unânime. Os meus entrevistados aqui, todos concordam que o homem, hoje em dia, está enfraquecido de uma certa forma. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que você mencionou é que parece que existe uma força realmente para enfraquecer a figura paterna. Todos os homens que eu entrevistei até hoje concordam com isso. Não concordam, e hoje eles estão relativizando tanto essa questão da figura paterna que você tem que dar explicação pro óbvio, cara. Né? Então você tem que dar explicação por uma coisa que é óbvia, entendeu? Ah, por que meu pai não deixou? Ah, mas seu pai como que eles falam? Tem uma visão patriarcal. Claro, sou pai dela, vou ter visão do quê? Entendeu? Então, eu acho que tem um grande movimento para tirar essa nossa força, né, como pai, e deixar as crianças do jeito que tá. Deixar igual aconteceu, eu acho que faz 2 meses, que as crianças lá de 10 anos tendo crise de ansiedade, cara, né? Todo mundo. E é uma coisa, Vini, que eu acho tão interessante, cara. Você falou de modelagem. Cara, uma coisa que me pegou, vendo na rede social também, um cara falou assim, acho que tinha uma esposa, uma moça que estava dentro de uma casa, e aí entrou um ladrão no condomínio. E a criança estava junto com a mãe na sala, e tinha o vizinho na casa do lado, era uma casa em condomínio, e o pai estava dormindo porque o pai trabalhava à noite. Olha que engraçado, cara. Tinha um alarme no condomínio, o pessoal tocou o alarme. Aí eu não sei se foi alguém que entrou, ou se sem querer disparar a cerca elétrica. Enfim, soou um sinal de alerta. A criança, em vez de ela chamar o pai, ela chamou o vizinho para salvar a mãe, com medo. Aí, final das contas, tava a foto do pai e do vizinho. Sabe por que ele chamou o vizinho? Porque o pai estava acima do peso. Ele achou que o pai não ia conseguir salvar a mãe dele. Ele chamou o vizinho que estava, assim, não acima do peso nem nada, mas estava com físico. E, cara, isso, eu falei, cara, como é louco essa associação. Olha até como o seu porte físico influencia no seu filho. Olha que loucura. Eu falei, meu Deus, cara, como pode? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Então você vê que até o seu condicionamento físico influencia no seu filho. Você vai falar pro seu filho que é super-herói, sendo que você tá acima do peso, que você é o super-homem.
Que engraçado, né? Sim, isso que você falou é muito sério. Teve uma vez que um pedófilo foi entrevistado e perguntaram para ele como ele faz para escolher as vítimas. Sabe o que ele respondeu? Que ele olha para o pai, o pedófilo olha para o pai. Se o pai não representa ameaça, ele vai naquela criança que o pai não representa ameaça. Nossa, que loucura. Essas palavras vieram de um pedófilo. Tem noção, cara? Ou seja, o nosso porte conta muito. Ou seja, aquele pedófilo, só de olhar para nós, ele precisa ver que vai encontrar resistência. Exatamente. E como você muito bem falou, se eu estou fora de forma, se eu estou muitas vezes obeso, possa ser que eu não represente uma ameaça. E aí eu torno os meus filhos presas fáceis até para um pedófilo, palavras do próprio pedófilo. Se o pai não for uma ameaça, eu estou tranquilo. Olha só. Que loucura. Que loucura, né? E você vê, e não só para a pessoa, né, pro, entre aspas, predador, mas também para o filho. Sim, nesse Porque o exemplo que filho, você trouxe. porque o filho ele não teve a sensação que o pai representava alguma proteção para ele. Ele foi lá e chamou o vizinho. Que loucura. Olha só. Que loucura, né? E Vini, Ah, só concluindo essa parte, isso, cara, foi uma coisa que eu vi muito no meu pai. Porque o meu pai, assim, você conhece meu pai é uma pessoa mansa, tranquila. Cara, meu pai, você não imagina que meu pai mata uma formiga. Mas, cara, eu já vi meu pai bravo. Eu já vi meu pai bravo. E assim, olhando, e eu lembrando do meu pai bravo, eu falei, meu Deus, cara, se um cara entrar aqui, meu pai acaba com o homem, né? Pela sensação, tipo, e assim, a representatividade que a gente tem que ter para os nossos filhos, eu acho que é igual, cara, cita na Bíblia, agora eu não sei qual que é o versículo, que Cristo, ele é o cordeiro, manso quando tem que ser, sereno quando tem que ser, mas quando tem que ser um leão, ele tem que ser o leão. E apresentar a proteção para sua família. E eu vi muito isso no meu pai. Eu vi meu pai assim, se eu for contar nos dedos, tipo assim, 2 vezes bravo, tipo, sabe? Comigo. Eu falei, cara, meu pai não é meu pai. Tem alguma coisa aí dentro. Né? E, tipo, meu pai bravo comigo, com a situação que eu fiz. E outra foi alguma situação, cara, alguma coisa Enfim, não lembro o que era, cara. Mas alguma coisa, algum fator externo que meu pai ficou doido. Eu falei, cara, se eu precisar de alguma coisa, meu pai tá ali. E então eu vejo isso até mesmo na própria palavra. Cordeiro, manso, indefeso, sereno. Mas, cara, quando precisar ser leão, quando a, a questão for a minha família, meu filho, minha esposa, aí tu vai ver o outro lado. Você vai ver o leão. sim, e isso, eu vejo que isso é saudável, quando o homem se coloca como essa barreira de proteção, como essa resistência, esse posicionamento de leão. É por isso que nós temos o corpo que nós temos. Sim. 4 vezes mais testosterona que as nossas esposas, enfim. Mas, como você muito bem falou, se nós não tomamos cuidado, a nossa masculinidade vai sendo enfraquecida vez após vez e a gente, sem perceber, vai deixando de representar esse escudo para a nossa família, né? Lucas, como você relaciona os seus negócios com a sua vida espiritual? Vini, como eu falei anteriormente, acho que até a pergunta tá até a resposta, na verdade, tá até meio relacionada. Cara, negócios e vida espiritual, cara, é 100%. É 100%. Porque assim, cara, eu me coloco muito. Até não vou falar defeito, né? Mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Que eu me coloco tanto na posição de quem, exemplo, está comprando ou está vendendo imóvel, que às vezes eu perco a venda. Eu falei, cara, não vou vender isso.
E no mundo espiritual é a mesma coisa, eu me coloco muito no lugar do outro, né? Então, assim, é totalmente conectado, cara. Eu não vou passar nenhuma linha, deixar de falar nenhuma coisa, porque eu quero fazer a venda, né? Porque eu quero concluir o negócio. Então, cara, os negócios e vida espiritual estão totalmente relacionados. Então, não existe um Amém. Lucas, não existe o Lucas para negócio, um Lucas arrojado para negócio, e o Lucas mais sereno da vida espiritual. É a mesma pessoa, é a mesma tratativa, é a mesma sensibilidade em relação a quem eu estou fazendo negócio. Então, se eu sentir que aquilo não vai honrar o nome de Deus, eu não faço, cara. Eu não faço porque o que eu mais quero, Vini, não nem pensando só na conduta, em que eu vou deixar de legado nesse mundo. Assim, cara, o que eu penso é, eu estou honrando o nome de Deus com isso que eu estou fazendo? É isso. Se eu estiver honrando o nome de Deus, então tá feito. Se a pessoa, por um lado, se sentir lesada e ainda saber que o Lucas frequenta uma igreja, que o Lucas é cristão, aí, cara, aí é uma coisa que eu não vou conseguir dormir pensando nisso. E, Vini, uma coisa que é interessante, que acontece muito aqui, a gente faz o negócio, faz a intermediação, faz a venda, e aí no final da venda a pessoa, poxa, Lucas, legal, não sei o quê, você é evangélico? Sou. Então olha que legal, cara, as pessoas perguntam se eu sou cristão, se eu sou evangélico, pela nossa conduta, e não porque eu falei. Então, cara, esse é o nosso dilema. Se a pessoa perguntar, vocês são cristãos, vocês frequentam a igreja, é pela nossa conduta, cara. É pelo testemunho. E não porque alguma vez saiu da nossa boca. Cara, não tem nada aqui que remete para o escritório que a gente frequenta a igreja, que a gente é cristão ou de outra religião. Mas eu quero que a nossa conduta, que a nossa transparência e que a forma que a gente conduziu o negócio, a pessoa tenha sensibilidade, tem algo diferente nesse pessoal, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, cara, tá totalmente correlacionado à vida espiritual e o meu negócio. Ou seja, é um estilo de vida, né? É um estilo de vida, amigo. Que testifica Cristo, né? É um estilo de vida. Amém, glória a Deus. Lucas, você mencionou que quer ter outros filhos. Hoje você, por enquanto, só tem o Miguelzinho, que inclusive é uma graça, já peguei o Miguelzinho no colo. Tenho o privilégio também de conhecer a Natália, né? Uma família abençoada, vocês. Quais legados você quer deixar hoje para o Miguel? Ou, se a gente puder falar, para os seus filhos, quando eles vierem? Ô, Vini, eu não sei se a Natália vai concordar em ter mais filho, não, mas vamos lá. Vamos imaginar que seja o Miguel. Cara, isso é uma pergunta que é difícil de responder, cara, porque eu penso muito, eu vejo algumas pessoas que já estão com uma idade avançada falando dos pais, cara, e eu acho isso o presente mais bonito do que, cara, do que qualquer coisa que você possa presentear, é o legado. Por exemplo, cara, você tem uma pessoa que conviveu com você há mais de 24 anos, né, que você criou essa pessoa, né, se tratando eu como exemplo em relação ao meu pai. E você poder falar, cara, meu pai, eu não vi meu pai brigando uma vez. Cara, eu me sinto constrangido só de falar. Imagine quem eu estou referindo, né? Então, acho que o legado, cara, é o mais importante que eu posso deixar ao meu filho. Vini, algumas coisas que eu deixo de fazer é pensando no legado, cara. Alguns negócios que eu deixo de fazer é pensando no legado. Eu pensando, cara, como que o Miguel ia se comportar sabendo que eu fiz isso?
por causa de X de porcaria de dinheiro. E é isso, cara. Eu quero deixar um legado pro Miguel, obviamente. Sou pecador, mas, cara, o mais ilibado possível, né? Cara, eu imagino assim, ó, meu filho falando, pô, meu pai, cara, meu pai é. Não tenho que falar do meu pai. Pô, meu pai, sabe? Às vezes eu poder compartilhar assim, eu vejo o pastor Moisés falando do pastor Quirino, cara, você se emociona de ver, pô, meu pai, cara, meu pai orava todo dia por mim, meu pai era. E é isso, e isso tá se perdendo, Vini. A gente não vê mais isso, cara. Os pastores Robson, os pastores Quirinos estão indo embora, cara. Não tem mais isso. Não tem mais legado. A gente não tem nem mais honra ao pai. Quem dirá se preocupar com o legado. Hoje os pais se contentam com presentear o filho, né, com celular, computador, presente físico, e não se preocupa com o legado, cara. Acho que só isso é o suficiente. E essa é a minha oração, cara. Essa é a minha intercessão de falar, pai, eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma experiência, eu quero deixar, como que eu posso falar? Essa palavra fugiu da minha boca agora. Eu quero deixar memórias para Miguel. Que ele tenha a memória igual eu tenho com meu pai. Fala assim, poxa, eu vi meu pai bravo uma vez, não é legal não, hein? Poxa, no dia que meu pai precisou, cara, tava lá, sabe? Eu quero deixar essas memórias, cara. E presente, enfim, essa parte subjetiva, essa parte externa, a gente sabe que não vale de nada, né? Eu quero deixar isso pro meu filho, eu quero deixar que ele seja um, um homem seguro, um homem que ele sabe com que ele tem. Se ele precisar contar comigo, ele vai contar. Um homem que ele. Que é até uma coisa que eu vejo que eu poderia ter melhorado com meu pai, enfim, conversar mais com ele, é que historicamente o filho se abre mais para a mãe, né? Foi o homem, mas eu vou tentar ter esse relacionamento mais estreito com ele e, cara, me colocar à disposição. Falar, filho, o que precisar, seu pai tá aqui, cara, e deixar o legado. Ele saber, não porque eu tô falando que se precisar eu tô aqui. Ele saber, através das minhas atitudes, através do meu legado, que se precisar, eu vou estar lá. É isso que eu quero deixar para ele. Bom, você falando agora essa questão, né? Se meu filho precisar, eu estarei aqui. Quando eu perguntei para o pastor Robson que legado ele queria deixar, ele falou, o legado da presença. Olha como é que, de uma certa forma, você repetiu isso também, né? Essa ideia, se o filho precisar, eu estaria aqui. Ou seja, vai passando, né? De geração em geração, né? É um legado que vai passando. Você falou quase que a mesma coisa que o pastor Robson falou, e olha que vocês nem combinaram. Não, e eu nem ouvi o podcast do meu pai ainda, hein? Tô falhando. Legal, Lucas. Lucas, o que você diria para aquele pai que quer empreender, só que fica inseguro porque tem filho, aquela coisa toda? Qual o recado que você dá para ele? Você é um jovem empreendedor que é pai também. O que você fala para esse jovem pai que quer empreender, mas justamente por ser pai ele fica ali inseguro? Vini, que eu posso dar de recado para esse jovem pai ou pai que quer empreender e está com uma certa insegurança pelo fato de ser pai, pelo fato de ser o mantenedor da família, é que faz parte, cara. Faz parte você ter medo e é bom que você tenha medo, para vocês não fazer besteira. Isso faz parte e é bom que você tenha medo. Você tenha receio, que você tenha consciência que você tem pessoas que dependem de você. Isso é muito bom. Mas, de certa forma, se você fazer um planejamento, se você souber o que você está fazendo, e se você for minimamente bom naquilo que você faz, as coisas vão dar certo, cara. As coisas vão dar certo. E você não sendo fiel a Deus e não querendo passar perna em ninguém, fazendo coisa que não deve, as coisas vão dar certo, cara. Não tem como. Fim, não tem como. Não tem como. Cara, até um. Não fala, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Não falando de padeiro.
Mas até um pão, se você fazer um pão gostoso, vender no preço certo, a pessoa vai voltar lá. Quem dirá se você fazer um serviço bom, fazer mais do que você deveria e prestar um bom atendimento, a pessoa vai te indicar, cara. Isso é natural. Por quê? Tem muita gente ruim hoje no mercado. E as pessoas que fazem o mínimo do mínimo se sobressaem, cara. É fato isso. Qualquer. Se você pegar um Uber, assim, se o carro dele estiver um pouco mais limpo, ou se ele for um pouco mais simpático com você, você vai perceber. É assim, normal. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a fazer aquilo minimamente que está no alcance delas. Se você fazer um pouquinho a mais do que você é obrigado a fazer, se você entregar mais do que você deve, e essa, para mim, essa é a regra do empreendedorismo. Você entregar mais do que deveria. Acabou. Você entregando mais do que deveria, isso gera indicação. Você gera indicação, você tem mais uma pessoa para prestar serviço. E entregando mais do que você deve para ela, e assim sucessivamente. E a bola de neve vai acontecendo. Só que hoje o que acontece? As pessoas fazem o mínimo do mínimo possível, mal feito, cobram caro por isso, cobram um preço errado, e querem dar certo na vida, e não acontece, né? O pessoal, pelo menos as pessoas que eu convivo, não valoram o dinheiro. Então, tendo uma experiência ruim, vai ser aquela e acabou, cara. Então, o conselho que eu posso dar pro pai que quer empreender é que, cara, é normal ter insegurança, é para você ter medo mesmo, para você se planejar, porque dinheiro não aceita desaforo, né? E você fazendo, entregando mais do que você deve, você vai conseguir ter sucesso no seu empreendimento. Isso é fato. Show, Lucas. Glória a Deus, meu irmão. E para nós finalizarmos, Lucas, ser pai é... Qual a definição que você dá para pai, para paternidade? Cara, ser pai, Vini, é uma dádiva. Se eu puder resumir isso em uma palavra, é uma dádiva. Amém. Eu concordo com você. É um, não é um peso, cara. É um favor de Deus. É um favor, tipo assim, Deus, olha um pouquinho do que eu sinto por vocês. Toma aí. Experimenta aí, vê se é bom. É uma dádiva, cara. Por mais todo o trabalho que tenha. Antes eu falava gasto, viu, Vini? Mas hoje eu falo que, meu, filho não dá gasto nenhum. Zero. Não dá gasto nenhum, Vini, filho. Que gasto você tem com convênio? Economiza as pizzas que você come, as besteiras que você come aí, pra você ver se não vai dar pra pagar convênio. Ah, filho da gasto, tem que comprar leite. Meu, para de comprar besteira, para de comprar roupa de marca, se isso não dá para pagar. É porque hoje a gente está tão envolvido no eu, que a gente, o que você tem que dar pro seu filho? Eu dou tudo, cara. Dou minha roupa. Cara, é uma dádiva. Você poder criar outra pessoa, formar um caráter. Você ter uma pessoa para te receber em casa, cara, isso aí é um favor que Deus está dando pra gente. E é que nem eu te falei, eu quero, se possível, ter vários filhos, cara. Nossa, cara, eu vivo sonhando agora, depois que eu tinha uma filha menina. Nossa, cara, imagine. Vou trazer ela aqui, vai ser minha... E, cara, resumindo, é isso. Ser pai é uma dádiva, cara. É um favor imerecido. Deus ainda proporcionou um pedacinho da glória dele com a gente. Glória a Deus. E é verdade isso que você falou, né? Nós estamos exercendo essa função de pai, estamos, de uma certa forma, mais uma vez, refletindo Deus, o Pai, né? Porque ele se coloca como pai também, né? Exatamente. Amém. Lucas, Deus te abençoe, irmão. Obrigado. Foi uma bênção essa conversa nossa. Eu creio que você abençoou muitos homens que ouvirão essa conversa. Eu creio que eles serão edificados com a sua história, com a forma com que você olha ao seu pai, com a forma com que você quer criar o Miguel. Que Deus te abençoe, irmão. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua família. Que o Senhor te prospere em nome de Jesus, viu? Amém, Vini. Obrigado pela oportunidade. Sabe que pode contar comigo sempre.
Espero que nossa conversa aí seja canal de bênçãos e que possa, de alguma forma, sensibilizar em algum assunto específico alguns pais. Eu creio que a gente está na caminhada, a gente não é dono da verdade, a gente está só compartilhando aquilo que a gente está vivenciando nesse exato momento, né? E eu acredito que nossa experiência, que nosso convívio agora, né, o que a gente está vivendo agora, possa refletir na vida de alguém, se Deus quiser. Amém, meu irmão. E esse foi o canal Legado Paterno com o Lucas Martins. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém. Tchau, tchau.